O valor dos sonhos. Aqui usamos as palavras Deus ou Cristo ou imaginação de forma intercambiável. Eles significam a mesma coisa. Se uso a palavra Deus porque sou levado a usá-la, ou a palavra Cristo é a mesma coisa. É o poder fundamental que criou e sustenta o universo, e que também sustenta o nosso meio ambiente. Somos informados de que há um segredo para toda a criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Poderíamos usar a palavra imaginação, mas o segredo aqui é a palavra. O que é a palavra? A palavra é algo que foi feito. Você foi ensinado a acreditar em muitas coisas sobre a palavra. Leia a Bíblia e você descobrirá o que ela significa, pois ninguém familiarizado com a Escritura poderia deixar de ver que a palavra é o sonho do homem. Você foi ensinado que é algum ser nascido de forma milagrosa sem os ofícios de um homem. Bem, é de certa forma. Eu tenho um sonho e ele surge do nada. Não depende de ajuda externa. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me darei a conhecer em sonhos. Então a voz de Deus é o sonho do homem, que é cumprido. Foi dito a ele em um sonho, do começo ao fim da Bíblia. Deus está sempre falando por meio de um sonho. Em Jó, ele fala de dois tipos. O primeiro é um sonho e depois uma visão da noite. Há um dado em Gênesis por Israel. Ele foi o primeiro chamado de Jacó e depois conquistou para si o novo nome de Israel, ou Israel. A partir de então, seus sonhos eram fatos objetivos. Então os sonhos eram reais. Ele fez um acordo com seu tio Labão de que todos os animais malhados e listrados dos rebanhos seriam dele. E Labão concordou, pensando que Jacó seria pouco mais que um escravo enquanto trabalhava para ganhar a primeira filha e depois a segunda. Então o Senhor apareceu em um sonho e disse a Jacó que todas aquelas cabras e carneiros que saltavam sobre os rebanhos, quando vinham beber, eram malhados ou listrados. E à medida que os rebanhos se reproduziam, onde vinham beber, a prole se tornava como no sonho, malhada ou listrada. E Jacó ficava cada vez mais rico e seu sogro não ganhava nada com sua dura barganha. O que ele viu no sonho diurno, ele viu em ordem cronológica no sonho noturno. Vemos 1000 coisas durante o dia e muitas vezes coisas violentas, a serem rearranjadas e dramatizadas no sonho da noite. Então, isso pode nos aterrorizar como uma advertência, pois nos é dito: minha palavra não voltará para mim vazia, mas deve realizar aquilo para que foi destinada. E a palavra de Deus é o sonho do homem. Você poderia sonhar hoje? Essa é a palavra de Deus. Ao longo de toda a Escritura, somos informados da palavra de Deus e pensamos que alguém realmente vai falar conosco. Pode acontecer assim quando o homem está totalmente desperto, mas geralmente vem em um sonho. Foi prometido a Salomão grandes riquezas e vida longa, então ele acordou e foi um sonho. Deus sempre aparece falando ao homem em um sonho, então a voz de Deus é o sonho do homem. Não precisa ser um sonho noturno. Viva de tal forma em seu sonho diurno que o sonho noturno siga uma ordem cronológica, assim como Jacó o viu em relação ao gado listrado e malhado. Embora o rebanho seja marrom, eu os verei em minha mente. E aquilo que foi gerado na imagem mantida. Ele viu o que queria ver no sonho diurno, e depois no sonho noturno, isso surgiu em ordem cronológica. Mas o homem fica apavorado com seu sonho.
Mas eles não são mostrados a eles apenas para fazê-lo pensar de forma mais construtiva durante aquele dia, pois Deus é a imaginação do homem. Eu poderia escolher uma dúzia de pessoas nesta audiência esta noite que me escreveram sobre como controlar seus devaneios. Aqui está um homem cuja prosperidade estava indo mal. Seus inquilinos estavam atrasados em seus pagamentos. O padrasto bebia e os filhos eram maltrapilhos e negligenciados. Em vez de tomar medidas legais, o proprietário deu um passeio imaginário por sua propriedade e a viu no estado bem cuidado em que desejava vê-la. As coisas começaram a acontecer. A mulher quebrou a perna e foi para o hospital. Imediatamente o padrasto desapareceu. Quando a mulher se recuperou, ela foi embora por um tempo com os filhos e voltou com um novo marido. O lugar está agora em melhores condições do que nunca. As crianças estão bem cuidadas e a família está feliz e satisfeita. Assim, bem-aventurado aquele que acreditou que se cumpriria o que lhe foi dito. Pois todos são Maria, a dona da propriedade era Maria. Você tem um sonho do que quer ser e o vê claramente em sua plenitude. Agora, bem-aventurados são aqueles que puderam acreditar no que Deus falou, pois a voz de Deus é o sonho do homem. Então, posso acreditar que agora sou o que quero ser e ser fiel à voz de Deus? Então minha palavra não voltará para mim vazia. Se eu puder crer, acontecerá. Não tem nada a ver com o seu passado, pois Deus fala com o homem, e ele não se importa com quem você é, pois é por meio do próprio sonho que ele fala com você. Não te envolvas com este homem, porque fui perturbada em um sonho a respeito dele. Assim falou a mulher de Pilatos. Pilatos recebe esta nota de sua esposa quando aquele que era a personificação da verdade estava diante dele. Pilatos é a personificação da razão, e a verdade não responde à voz da razão. Mas a razão não podia acreditar que Deus falasse ao homem através de um sonho, então ele não fez nada. Deus pode falar através do sonho noturno, mas costuma assustar porque ele não é entendido. Ele fala ao homem em um sonho, em uma visão da noite. Ele faz isso para que possamos mudar nosso propósito e mudar nossas ações, pois, se noite após noite meus pensamentos diários são reorganizados em meus sonhos noturnos para que eles me apavorem, então, o que estou fazendo para que seja assim? Pois noite após noite, ele dramatiza meu dia, mas não em ordem cronológica. Ele toma o dia inteiro e o dramatiza. E se não for agradável, vai me aterrorizar, fazer com que eu abandone minhas ações e meus pensamentos e reorganize o mobiliário de minha mente e chegue ao ponto em que eu possa lutar com esse ser, o meu eu interior, como Jacó fez, e ganhe um novo nome, para que meu sonho diurno possa ser projetado à noite, assim como eu o sonhei durante o dia. Jacó queria os malhados e listrados, e acontece exatamente como ele viu. A Bíblia inteira, do começo ao fim, é a visão de Deus falando ao homem, e ele fala ao homem por meio de sonhos. As visões são diferentes dos sonhos, e vêm pela graça, e apenas para testemunhar o progresso que você fez, para marcar as pegadas do caminho. Às vezes, você ouve uma voz direta, mas isso é raro. Mas Deus está sempre falando com o homem através de seus devaneios. No começo, ele colocou o homem, Adão, em um sono profundo, e não há registro de que ele tenha acordado. Então, ele ainda está dormindo. Então, Deus falou com ele no frescor da noite. É tudo imaginação. É o homem em sono profundo e Deus está falando por meio dos sonhos. Como é dito no livro de Números, capítulo 12,
Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, me farei conhecer a ele em visão, e falarei com ele em sonhos. Você não precisa adormecer para sonhar. Tudo no mundo está falando comigo, e eu estou falando comigo mesmo, e minha própria imaginação maravilhosa é Deus falando comigo. No princípio era o sonho, e o sonho estava com minha imaginação, e o sonho era minha imaginação, e por ele foram feitas todas as coisas que são feitas. Então, eu começo em um sonho, mas posso mudar meu sonho. E mudando meu sonho, mudo a atividade de minha imaginação e mudo os fenômenos de minha vida. Se eu não mudar, continuo o mesmo. Se você conhece alguém que gostaria disso ou daquilo, não levante um dedo fisicamente, mas sonhe para esta pessoa. Como seria se fosse verdade? Apresente-os a si mesmo como se o sonho deles fosse verdadeiro. E então, você não fará nada para que isso aconteça, pois um sonho verdadeiro tem sua própria maneira de se realizar. Esta é a sua palavra, e ela não pode voltar para você vazia. Mas eu sou livre para mudar a palavra de Deus e mudar a frase e fazê-la soletrar algo diferente. Você pode pegar quaisquer 12 palavras e expressar devoção, ou por seu rearranjo, expressar algo assustador. A palavra de Deus é o sonho do homem. Então, o que estamos sonhando? Se você apenas acreditasse e se tornasse aquilo a quem foi dito, bem-aventurado aquele que acreditou que isso que lhe foi dito seria cumprido, você está falando isso. Pense no estado mais ideal que você gostaria de realizar, e não o modifique. Não há dois que queiram a mesma coisa. Poucos gostariam de fazer o que estou fazendo, e muito provavelmente eu não me importaria em fazer o que você está fazendo. Mas sonhe nobremente. Você tem a palavra. Seu uso pode causar uma aparente convulsão como a deste homem. Ele não fez nada além de dar um passeio imaginário por sua propriedade e ver as coisas como ele queria que fossem. Mas então o que poderia ser chamado de convulsão? O acidente para a mulher. Ele perguntou se ele causou o acidente. Certamente, sua palavra o causou. Foi preciso isso para libertar a mulher do monstro que vivia dela. Não foi um pequeno preço a pagar para se libertar e aproveitar o que se seguiu? Mas cuidado com a palavra que você está falando, pois a palavra de Deus é o sonho do homem. Nesta última semana, tive uma experiência celestial após a outra com meu pai, pois pensei muito nele. Ele faz parte do drama da noite e posso pegar qualquer uma dessas partes e encontrar seu significado para a minha instrução. Aqui, na outra noite, eu estava com meu pai. Eu sabia que ele tinha ido embora e ele sabia disso, mas sabia que os meninos não podiam ver. Mas meu irmão Colin saiu na chuva e pegou alguns peixes voadores. Agora ele emprega de 2 a 3 mil pessoas, qualquer uma das quais poderia ter feito isso para ele. Mas ele saiu, no sonho, e pegou esses peixes voadores e os trouxe. Agora nas ilhas não há nada mais barato do que peixes voadores. Se você quer golfinho, pede golfinho, e etc. Mas se pedir apenas peixe, sempre obtém peixe voador. E no sonho meu pai me disse, é maravilhoso. Ao aceitar o hoje e viver tão plenamente na imaginação como o homem que quero ser, estou obedecendo a palavra de Deus. Posso pegar a mesma palavra e distorcê-la, pois eu sou ele, pois a palavra de Deus é o sonho do homem. E isso brotando da imaginação é Deus. Assim, Deus, Cristo ou a imaginação são intercambiáveis, e a coisa toda está falando de sua própria e maravilhosa imaginação humana. Mas se durante o dia modifico a palavra por causa da evidência de meus sentidos, então anulei a palavra que enviei. Mas se permaneci fiel à minha imagem,
então ela deve realizar aquilo a que foi enviada. Todos podem ouvir Deus, pois todos são Deus. Você não é uma coisinha divorciada de Deus. As pessoas vão à igreja e se ajoelham e tentam obter os ouvidos de Deus e esperam que Deus os perdoe por algo pelo qual estão se condenando. Isso também é uma palavra de Deus, mas que confusão! Não há ninguém para interceder por você, pois todos somos um. Portanto, fique de pé e fale a palavra para todos e para você mesmo. Então ela tem que se realizar, pois a imaginação cria a realidade, e não há nada que a impeça. Meu pai estava em uma praia em Barbados há 30 anos e a viu como um lugar perfeito para um hotel. Ele nunca vacilou naquele sonho. Os anos se passaram e os donos finalmente morreram, e quando foi colocado à venda, a única pessoa que poderia pagar por ele o dobro do que o meu pai pagou foi para o Brasil, e sua oferta telegrafada chegou 24 horas atrasada. O sonho do meu pai tornou-se realidade, embora ele o tivesse realizado 30 anos antes. Ele era Jacó e lutou com uma ideia, até que se tornasse realidade. Ele primeiro tornou isso real em sua mente, e quando chegou a hora, a única pessoa que poderia ter superado seu lance foi chamada. Meu pai não inventou isso, mas quando o homem no Brasil lembrou da venda e mandou seu lance, chegou 24 horas atrasado. Todos aqui, vocês são Deus. Você não é uma coisinha batendo a cabeça. Deus se tornou você para que você possa despertar e saber que você é Ele. Nada que você tenha feito causou a chamada queda. Não há pecado original. Foi Deus realmente voluntário e amorosamente se tornando a sua própria criação, que é chamada de homem, para que ele pudesse despertá-la, para se tornar ele mesmo. Foi proposital e deliberadamente feito para despertar sua criação. E, quando desperta, deixou de ser criado, pois é Deus. Portanto, aquele que vem depois de mim é preferido antes de mim. Por quê? Porque veio primeiro. Isso que primeiro foi uma imagem, e foi iluminado por Deus, e é Deus, então não tem começo. Esse é o segredo. Algo que teve um começo é iluminado por algo que não tem começo e se torna isso. Então, também é sem começo. A forma é iluminada e torna-se um centro de imaginação. Então você entenderá as palavras: devolva-me a glória, que era minha, antes que o mundo existisse. Portanto, o homem, no verdadeiro sentido, não pode começar depois de ser iluminado por Deus. Portanto, pegue seu sonho mais maravilhoso e não importa o que o dia pareça trazer. Um sonho é a palavra de Deus e não pode falhar. Você acredita que é a mulher que deseja ser? Atenha-se a isso e controle-o, e não deixe que se torne uma confusão no decorrer do dia. Pois, se você fizer isso, Deus pegará a confusão do dia e a reorganizará no sonho da noite, e isso poderá apavorá-lo. Mas será apenas para instruí-lo. Esses sonhos são criados por você no decorrer do dia. Mas se você agora apenas definir o padrão de vida que deseja e permanecer fiel a ele, ele não poderá retornar para você vazio, mas deve cumprir seu propósito. Então você descobrirá, em todos os 66 livros da Bíblia, que ele está sempre aparecendo ao homem em um sonho. Não importa os homens santos ou lugares sagrados. Onde quer que você esteja, esse é um solo sagrado. Tira os sapatos, Moisés, pois onde está o homem, aí está Deus, pois Deus é o homem. Não espere que alguém venha com vestes ou qualquer coisa. O verdadeiro homem é o homem natural e age de maneira natural.
Mas enterrado nele está o segundo homem, o Senhor do céu, e esse é Deus. Deixe o homem natural gerar a si mesmo em sua imagem dividida. Mas aquele homem morreu, o homem natural. No entanto, dizem a vocês são deuses. Somos informados de que eles condenaram Jesus, não pelo que ele havia feito, mas porque ele blasfemou. Ele disse que era o Filho de Deus. Mas ele lhes disse: eu digo que a lei diz isso a vocês. No Salmo 82, eu digo que vocês são deuses, filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como homens e cairão como qualquer outro príncipe. A Escritura não pode ser anulada. Então eu blasfemo quando digo que sou filho de Deus? Digo-vos que sou consagrado e enviado por meu Pai, e vós me chamais de blasfemador? Você é realmente o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. O segundo homem deve despertar no homem natural. Então você morrerá como qualquer outro homem natural. Mas, no entanto, o verdadeiro você é o Filho do Altíssimo. Quando ele disse que iria morrer, e ainda que ele era o Filho de Deus, eles não sabiam que ele falava do segundo homem. A primeira vestimenta em que sou tecido deve ser descartada quando desperto de dentro dela para descobrir quem eu sou. Primeiro devo ganhar visibilidade e me tornar mortal. Blake escreveu: o que quer que seja nascido de nascimento mortal deve ser consumido com a terra. Subir da geração livre. Então, o que eu tenho a ver contigo? Tu, mãe da minha parte mortal, com crueldade moldaste meu coração. E com falsas lágrimas auto-enganosas, prendeu minhas narinas, olhos e ouvidos. Fechaste a minha língua em argila sem sentido, e eu, para atrair a vida mortal, a morte de Jesus me libertou. Então, o que eu tenho a ver contigo? Para Tirzá. Esta vestimenta, o corpo, deve ser usada ao despertar. Mas, à medida em que fico cada vez mais desperto, posso provar por um sonho que sou ele. A história é: vá e traga-me Jacó, aquele que me formou desde o ventre, para trazer Jacó novamente a ele. Traga-me aquele estado de espírito que pode predeterminar. Ele quer um filho como ele mesmo. Mas quem pode trazer Jacó? E como posso encontrá-lo quando ele está tão pequeno? Sim, ele é pequeno, mas quem o trará? Pois ele te formou no ventre, a mãe natureza, para trazer Jacó. Ele quer despertar em cada ser aquele que pode criar como ele cria, pois ele cria pela palavra, e a palavra de Deus é o sonho do homem. Neville Goddard.